a segunda parte da aula sobre do que faz parte do projeto de capacitação em oxigenoterapia. Essa é a segunda parte que vai tratar justamente da oxigenoterapia propriamente dita. A oxigenoterapia, ela consiste em uma administração de oxigênio superior àquela que é encontrada no ar ambiente, no ar atmosférico. Eu aqui, por exemplo, eu aqui em casa, ao inspirar, ao respirar, nesse ar ambiente tem uma concentração de oxigênio de cerca de 21%, na mesma concentração de você de casa, no ambiente de trabalho. E a oxigenoterapia consiste em fornecer um oxigênio, fluxo de oxigênio, onde essa concentração de CO2 seja superior àquela que é encontrada no ar ambiente, numa tentativa de atenuar ou corrigir mesmo uma hipóxia, que é a baixa concentração de O2 tecidual. Há diversos dispositivos para esse fornecimento de O2, como uma cânula nasal, ou também chamado de catéter do tipo óculos, o catéter nasal propriamente dito, a máscara facial simples, esses três dispositivos que fazem parte do sistema de baixo fluxo, a máscara de reinalação parcial e a máscara de não reinalante ou de não reinalação, que faz parte do sistema com bolsa reservatório, e a máscara de Venturi, que ela faz parte do sistema de alto fluxo. Então, sendo propriamente dita, essa aula ela diz respeito sobre o sistema de baixo fluxo dentro da oxigenoterapia. Ela tem uma FiO2 variável, isso porque a gente não tem como estimar de forma precisa de quanto de FiO2 estamos fornecendo para aquele paciente. Porque o ar que é fornecido, o oxigênio o ar que é fornecido com esse oxigênio, ele é misturado com o oxigênio do ar ambiente. Ou seja, no nosso sistema ali, ao fornecer oxigênio de 24%, por exemplo, esse 24% de FiO2 pode variar para 20%, 21%, porque vai ter a mistura do oxigênio do ar ambiente. Por isso que o sistema de baixo fluxo ela é classificado como uma FiO2 variável. Bom, temos a cânula nasal como primeiro exemplo, que ela consiste num catéter que tem vocês vão conseguir ver essas duas hastes que você coloca no nariz do paciente, você coloca por trás da orelha, prendendo aqui no pescoço ou prendendo aqui atrás, e ela fornece uma FiO2 variando entre 24% a 44%, a depender de quanto do fluxo de oxigênio que nós estamos fornecendo através do fluxômetro, aquele meio que verde, um tubo verde que está conectado ao cilindro de O2, a bala de O2. Então, por exemplo, considerando que no ar atmosférico nós temos 21% de oxigênio, ao fornecermos 1 litro pelo catéter nasal, nós vamos acrescentar 3% nessa FiO2, ou seja, uma FiO2 de ar ambiente de 21%, com mais 3 vira 24%. Se nós quisermos fornecer agora 2 litros, nós vamos acrescentar mais 4, além daquelas 3 que foram acrescentadas. Então, um fluxo de 2 litros por minuto nos irá fornecer uma FiO2 estimado, lembrando disso, de 28%. Então, a partir daí dos 2 litros, 3 até os 6 litros, sempre vamos aumentar de 4 em 4. Então, como por exemplo, na questão de um fluxo de 5 litros, nós temos uma FiO2 de 40%. Isso porque o primeiro litro nós temos os 3 e as outras 4 somas de 4 mais 4 mais 4 mais 4, fazendo essas somas aqui rapidinho, dá um fluxo de FiO2 estimado de 40%. Como vantagens e desvantagens, a vantagem ela justamente é a questão de permitir uma baixa entrega de FiO2 para esse paciente. Não é incômodo durante as refeições, porque se você reparar, ele fica no nariz do paciente, nessa cavidade nasal, então não atrapalha a cavidade bucal, a boca desse paciente. Então o paciente ele pode estar sobre essa administração do oxigênio e ao mesmo tempo se alimentar. Não é incômodo também na hora de tossir ou espirrar, principalmente tratando de criança, tanto até na questão de não incomodar durante as refeições, como desvantagem. A própria FiO2, por ser variável, não temos uma forma de estimar, de quantificar essa FiO2. A probabilidade dessa cânula nasal de causar secura nas narinas, por isso é recomendado que se forneça esse oxigênio umidificado pelos umidificadores.
que mais tarde eu vou entrar mais nesse assunto, e a questão de um risco de formação de lesões por pressão, de lesão por pressão, nessa região da orelha, justamente pelo catéter que está ali posicionado. Como segundo dispositivo, eu tenho um catéter nasal. Esse aqui não chega a ser o catéter nasal mesmo, é uma sonda de aspiração que eu tenho em casa, mas que se assemelha um pouco. Ela é medida da ponta do nariz até o lobo da orelha, né, para você inserir no paciente. A inserção ela vai se fazer às cegas. Chegou até um ponto onde você mediu, você fixa essa sonda ali nessa região aqui e depois coloca a outra ponta no catéter nasal ao umidificador ou direto à bala de O2. Ele é substituído a cada 8 horas, deve ser substituído a cada 8 horas, então dentro de um período de 24 horas. Tem uma substituição desse catéter de 3 vezes, e na questão do fluxo de oxigênio e FO2, ela respeita a mesmas características do catéter nasal, do tipo óculos ou a cânula nasal. A máscara facial simples, apesar dessa aqui que eu tenho não ser ela, a máscara facial propriamente simples, a máscara facial simples propriamente dita, mas facilita aqui na hora da visualização. Ela tem essas aberturas que permitem que esse O2 que é fornecido ocorra essa mistura com o do ar ambiente, e ele tem um fluxo de oxigênio maior ou igual a 5 litros por minuto. Isso porque, se for um fluxo menor que 5 litros, há uma maior probabilidade de chances desse paciente reinalar o CO2 que foi expirado por ele. E para um paciente com uma insuficiência respiratória do tipo 2, ou seja, um paciente que tem insuficiência hipercapnêmica, que tem um aumento do CO2, ele é muito deletério para esse paciente, porque ele vai estar inalando esse CO2 que foi exalado. Então, por isso que numa máscara facial simples, o fluxo mínimo é de 5 litros por minuto, na qual 5 litros por minuto, a 6 litros por minuto mais ou menos, nós vamos ter uma FO2 de 40%. De um fluxo de 6 a 7, vai variar entre 50% a 60%, e a partir de um fluxo de 8 litros por minuto, nós vamos ter uma FO2 que varia em torno de 60%. Como vantagens e desvantagens, essa máscara facial simples ajuda a melhorar esse CO2 modificado pelo próprio sistema da sua formação, da sua própria estrutura. E desvantagens é que o nível de O2 é difícil de estimar, como todos os outros dois exemplos da cânula nasal e do catéter nasal, que o FO2 ela é variável por ser dispositivos dentro do sistema de baixo fluxo, e a FO2 tem que ser um fluxo maior ou igual a 5 litros por minuto para evitar essa inalação do CO2 que foi exalado